Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E você já se imaginou ter uma sala de escape room na sua própria casa? Então fica com a gente e descubra qual é o jogo. E o jogo de hoje é o Unlock, jogo trazido em 2021 pela Galápagos, novidade. Ele é um jogo que joga a partir de 14 anos de idade, partidas médias aí de 60 minutos, e aqui na caixa diz que joga de 1 a 6 jogadores. Falando sobre a idade, acho que tá ok. Pelo nível de dificuldade aí dos enigmas desse jogo, 14 anos, tá uma idade bacana. 60 minutos é o tempo mínimo de duração, tá? Não o médio. Você vai entender um pouquinho melhor na hora que eu for explicar. 1 a 6 jogadores eu já não concordo, tá? Jogamos aqui apenas em 2 jogadores, eu e a Dai. Mas eu acho que, pela minha percepção, minha opinião, 6 jogadores é muita gente. 1 jogador eu acho que ele vai ficar bem difícil, e 6 jogadores eu acho muita gente. Minha recomendação é que você jogue de 2 a 4 jogadores no máximo. 2 e 3 é o número mágico, o número ideal para esse jogo, na minha percepção, ok? E antes da gente começar a falar efetivamente do jogo, eu queria agradecer a Encounter Board Games. Vou deixar o arroba deles aqui embaixo para vocês. A Encounter, além de ser uma loja, eles são locadora e luderia de jogos. Esse jogo a gente não comprou, a gente alugou lá na Encounter. Se a gente está podendo fazer conteúdo dele, é graças à Encounter. Então assim, gente, se você está vendo esse vídeo, dá moral para as lojas que valorizam criadores de conteúdo, né? Se esse vídeo está podendo ir pro ar, é por causa da Encounter. Muito obrigado, pessoal. Falando então um pouquinho do que é o Unlock. O Unlock é um jogo que ele simula aquelas salas de escape room. Aquelas salas que você está preso lá dentro e você tem 60 minutos para tentar desvendar o máximo de enigmas, encontrar chaves, resolver senhas de cadeados e tentar escapar. Ele tenta emular essas salas de escape room na sua casa, com um jogo de cartas aí. Bem parecido com jogos no estilo, assim, no mesmo estilo dos jogos daquela da linha Exit e do Escape Tales, tá? Então se você está procurando um jogo nessa mesma linha, o Escape Tales a gente já tem review aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima para vocês, tá bom? Bom, antes de eu começar a explicar mais a fundo como é que funciona o jogo e etc, o que vem dentro da caixa? Bom, a caixa é uma caixa simples, ele vem com um manual e um insert enorme para apenas 3 baralhos, tá? Então, esse insert gigante, mas o que vem na realidade são apenas 3 baralhos com essa quantidade de carta. É bastante carta? É, mas são só 3 baralhos. Aqui vem o tutorial do jogo, que é bem curtinho, bem rapidinho. Recomendo que na primeira vez que você vai jogar, principalmente se você não for familiarizado com a linha Unlock, que você jogue o tutorial, porque senão você vai ficar bem perdido na primeira partida, tá? Nessa caixa especificamente, eu não sei dizer se nas outras é igual, porque eu não joguei outras caixas, essa é a única que eu joguei. Ele vem ainda com duas coisinhas a mais, que complementam aí algumas histórias do que está aqui. Então, essa caixa aqui que foi trazida pela Galápagos, ela tem 3 histórias diferentes. Uma do Sherlock Holmes, uma da Alice no País das Maravilhas e uma de videogame, que é daqueles videogames arcade, sabe? Que vai passando fase, etc. E daí, 2 dessas histórias tem esse daqui que é um complemento. O da Alice vem como se fosse um livrinho que você tem que ir passando como se fosse capítulos e complementa. E o do Sherlock Holmes tem como se fosse um mapa aqui, mas eu não vou mostrar porque não pode dar spoiler. Então, assim, eu não vou nem ficar mostrando muitos componentes do jogo porque realmente eu não quero dar spoiler pra vocês, esse é um vídeo completamente sem spoilers, tá? Mas basicamente assim, ele é um jogo que tenta emular essas salas de escape room. Como é que funcionam essas salas de escape room? É uma sala que você entra, tem uma história, uma introduçãozinha básica, você fica preso lá com seus amigos, e vocês têm que ir encontrando, resolvendo os mistérios ali daquela sala, encontrando, sei lá, acha um baú que tem um cadeado com senhas, tem que achar na sala em algum lugar, tem lá uns números que são as senhas daquele cadeado, você tem que resolver um mistério, fazer cálculo, etc, para achar a senha, aquela senha abre aquele baú, naquele baú tem outro mistério que vai fazendo, até que você consiga achar a chave da porta final, que você consegue sair e escapar do quarto. Tudo isso em 60 minutos. Esse jogo Unlock ele tenta simular somente com cartas exatamente essa mesma sensação, tá? E na minha opinião, ele é extremamente competente nisso.
dos jogos que eu já joguei até hoje, que tentam simular esse escape room, ele é o que melhor conseguiu me dar a sensação de realmente de um escape. A historinha dele é bem básica, tá? Ele tem uma historinha bem superficial, não se aprofunda muito, porque ela tá ali só de pano de fundo para você ir resolvendo e mudando de telas, para então você ir resolvendo os mistérios, os puzzles que tem ali. Os enigmas são a parte principal do jogo. E daí com as cartas vai ser mais ou menos assim. Você vai ter uma primeira carta, que ela é básica, que ela vai te dar a introdução de onde você tá e tudo mais, vai ter alguma imagem. E nessa carta ela vai te dando outras cartas que você tem que buscar, que vão complementando ela, ou ela vai te dando ali de forma oculta para você tentar perceber que outras cartas que você vai tendo que buscar. E daí assim, uma carta vai buscando a outra, que vai buscando a outra, que você vai resolvendo enigmas. Existem cartas que você precisa combinar para tentar descobrir qual a próxima carta que você tem que buscar. Então, por exemplo, você tem uma carta, você encontrou uma carta de fechadura e uma carta de chave. Daí essa daqui é uma opção óbvia, mas você vai juntar a carta de fechadura com a de chave, o resultado do número dessas duas cartas é a próxima carta que você vai ter que buscar. Mas não somente isso, existem vários enigmas matemáticos, de lógica, enigmas de percepção visual ali, né, para você ter que encontrar, às vezes, alguma coisa que está meio oculta. E ele é um jogo que tem um aplicativo também. O aplicativo ele vai te servir para algumas coisas. A primeira coisa que o aplicativo serve ele faz a função de quando tem alguma máquina que você precisa interagir. Então vamos supor que aparece um computador e você precisa interagir com esse computador, o celular vai fazer, esse aplicativo vai fazer a vez do computador, onde você tem que digitar e fazer alguma coisa. Então, ele tem essa primeira função. A segunda ele vai te dizer quando você acertou uma senha ou não. Então, vamos supor que você encontrou um cadeado que precisa de uma senha de 4 dígitos. Você vai digitar a senha de 4 dígitos no aplicativo e ele vai te dizer se aquela senha é correta ou não. Terceira função do aplicativo, ele é o contador de tempo. Esse jogo também conta tempo igual uma sala de escape. Você vai ter 60 minutos para resolver todos os puzzles e conseguir finalizar a história. Aí que eu falei para vocês no começo que 60 minutos era o mínimo da partida. Por quê? Você vai ficar 60 minutos, porém pode ser que você não consiga resolver o enigma em 60 minutos. Aqui em casa a gente não conseguiu resolver nenhum dentro do tempo de 60 minutos. Na verdade, um dos jogos é o da Alice no País das Maravilhas, ele é 90 minutos, não é nem 60. Ele te dá 1h30 porque ele é um jogo um pouquinho mais complexo, tá? Então ele é o seu contador de tempo. Pra te dar aquela coisa de você não ficar tentando, por exemplo, resolver um código, né? Você ficar tentando várias combinações diferentes até acertar, até colocar certa, toda vez que você erra, ele come tempo seu. Sem contar que se você buscar uma carta errada, ela também faz com que você perca tempo. Você tem que às vezes apertar lá um símbolo que faz com que você perca tempo. Quarta função do aplicativo é que ele tem uma musiquinha, geralmente relacionada com o tema ali da história. E que ela faz com que você fique mais imergido ali no tema, dá aquela sensação mais de profundidade, que você está vivendo aquilo ali realmente. Porém, na nossa jogatina aqui, na nossa percepção, teve a musiquinha bacana, ela realmente tem a ver ali com o tema. Por exemplo, o primeiro jogo que a gente jogou ali foi o da Arcade, que é daqueles videogames. Então fica aquelas musiquinhas de videogame. No começo eu tava, uau, realmente a musiquinha tá servindo para que a gente fique imerso no tema, na história, etc. Depois de 20 minutos, você tá ali tentando raciocinar, se concentrar para resolver o enigma, aquela musiquinha na sua cabeça se torna um pesadelo. Então daí a gente abaixou o volume, colocou no mínimo, porque a musiquinha tava sendo mais um pesadelo do que servindo para deixar a gente imerso. Na nossa opinião aqui em casa, né? Não sei, né, de vocês, mas com a gente funcionou assim. Fora isso, o aplicativo ele serve para dar uma quebrada na quarta parede, etc. Tem algumas coisas que o aplicativo serve para você apontar sua câmera para uma carta e a carta começa a ficar animada. Então, ou seja, uma imagem parada de uma carta começa a ter animações, revela coisas ocultas. Então, por exemplo, uma carta que está tudo escuro, você pode usar seu celular, que daí ela vai servir como se fosse uma lanterna e clarear para você ver informações ocultas do que tem ali. Isso é bem legal. Eu falei que dá uma quebrada na quarta parede ali do jogo, né? Você interage, tem coisas que fica lá um foguinho, que
não estava aparecendo, era um fogo que estava invisível, só a hora que você coloca seu celular ali, que daí o fogo aparece, olhos que se mexem. É bem legal o uso do aplicativo para o celular, eu achei bem bacana. Em alguns momentos foi bem simples, foi só tipo assim, não, esse objetivo tá muito claro, é só fazer isso, fazer aquilo, e houve alguns momentos que a gente teve que ficar pensando, sabe, tipo, eu não sei o que fazer. O aplicativo ainda serve também com uma quinta função aí, que é para te dar dicas. Se você estiver travado, você pode pedir dica. E se ainda assim você continuar travado, você pode pedir a resposta. Tem alguns momentos na história da Alice no País das Maravilhas que nem dica você consegue pedir, você fica bem travado mesmo. Assim, e daí a dificuldade é relativamente alta, pelo menos eu achei. Impossível não é, mas eu achei alta. Tiveram momentos, por exemplo, em que... E daí já falando aí um pouquinho da questão sorte, eu não acho que esse jogo tem sorte, ele é puramente conta com a sua percepção para perceber e prestar atenção em coisas, e o seu raciocínio lógico. Não acho que tem sorte, você não vai conseguir dar um chute ali e acertar a resposta logo de cara, eu acho bem difícil que isso aconteça, o fator sorte dele é muito baixo. O que eu acho que tem assim, por exemplo, teve um enigma, falando ainda da história da Alice, que foi a mais complexa das que a gente jogou, que o enigma, pra mim, a gente não conseguiu resolver aqui em casa. A gente teve que pedir ajuda pro aplicativo para ele dar a dica. Mesmo com a dica, a gente não conseguiu resolver, e daí a gente teve que pedir a resposta efetivamente. E mesmo tendo a resposta e olhando a resposta, a gente ainda não conseguiu entender o enigma. Pra gente não fez sentido. Mas foi o único enigma que não fez sentido pra gente. Todo o resto tá tudo bem encaixadinho ali. A rejogabilidade desse jogo, pra mim, é o ponto contra dele. Então, daí falando dos pontos desvantagens desse jogo, é porque assim, você vai pagar um jogo num preço que veio relativamente salgado, mas isso depende do seu bolso, né? Por um jogo somente de cartas e que você vai jogar somente 3 vezes. E essa é a principal diferença dele, por exemplo, a linha Exit. Tem os jogos Exit que também simulam, são jogos geniais, etc., que simulam esse escape room, porém, os Exit, você estraga o jogo. Você vai estragar ele ali, vai cortar a carta, vai rabiscar, dobrar e etc. Que no final da partida você não consegue jogar novamente, você não consegue passar para um colega, vender, trocar, fazer nada. Já a linha Unlock, por mais que você não possa jogar novamente, você joga uma vez cada uma das histórias, você não estraga nenhum componente, o jogo continua inteiro no final. Você pode revender, você pode trocar, você pode emprestar, tá tranquilo. Você não estragou nenhum componente. A Galápagos ela trouxe para o Brasil o jogo com a caixona grandona, contendo já 3 histórias. Eu acho que originalmente esses jogos lá fora eles vinham cada história vendida individualmente numa caixinha menorzinha. O da Galápagos veio aí os 3 numa caixa só, né? Como se fosse uma coletânea. Esse daí que a gente jogou é o Aventuras Heróicas. E daí por fim, falando da diversão, eu me diverti bastante com esse jogo. Um dos pontos fortes dele pra mim é um fator uau que ele tinha, assim, de dar aqueles turn points, assim, de momentos de descoberta, sabe? Você fala assim, caraca, olha, uau, né? Eu não tinha pensado por esse lado, tava na nossa cara e a gente nem reparou. Aliás, dica pra quem vai jogar, quem nunca jogou nenhum jogo da série Unlock, olhe bem a carta, a resposta pode estar na sua cara o tempo todo e você não percebeu. Qualquer coisa na carta pode ser uma pista que você está deixando passar, então preste bastante atenção. Outra dica de ouro, preste atenção nas cartas passadas, tá? O jogo, enquanto ele não te mandar descartar uma carta, porque tem cartas que mandam você descartar algumas, enquanto ele não te mandar descartar uma carta, é porque aquela carta ainda vai ser útil em algum momento do jogo, tá? Então, não esqueçam, na nossa primeira partida, a gente esqueceu completamente cartas passadas, e daí a gente ficou um tempão travado porque a gente esqueceu de olhar elas lá, e elas eram justamente úteis, então cartas que você adquiriu num ambiente lá atrás, elas são úteis em ambientes mais pra frente. Preste atenção que algumas cartas elas se complementam em algum momento, preste atenção nas imagens, os fundos podem se encaixar de alguma forma. Então essas são dicas gerais e não necessariamente spoilers, tá, gente? São recomendações para que vocês prestem atenção nesses pontos aí que vai tornar mais fácil a sua jogatina. A gente esqueceu e se deu mal. Bom, de forma geral é isso. Como eu falei, ele é um jogo que a história não é muito profunda, então se você procura um jogo que tem essa sensação de escape room, de escapar realmente, porém que você tenha uma história mais profunda por trás, que você fique mais imerso, seja um jogo mais longo, eu recomendo o Escape Tales. Ele tem essa mesma pegada, ele também não destrói componentes, você pode vender, trocar, emprestar o jogo depois. A gente tem review aqui no canal.
veja o nosso vídeo, que é um jogo que super vale a pena e também é nessa mesma pegada aí do Unlock. Espero que vocês tenham gostado. Se você já jogou Unlock, deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, para que quem não conhece Unlock chegou aqui nesse vídeo, além da nossa opinião, ele vai poder ver a opinião de mais pessoas aí embaixo. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos. Às vezes você tá com algum amigo que você quer tentar convencer ele a comprar o jogo Unlock com você, para rachar o dinheiro e vocês terem a experiência juntos. Manda esse vídeo para esse amigo, para vocês verem juntos. Siga a gente nas nossas redes sociais, @QEOJogo. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!